Bom, a par de cumprimentar todo mundo, gostaria, antes de mais nada, de fazer alguns comentários sobre as origens desse curso, porque, de certa forma, elas explicam, em grande parte, o conteúdo. Então, a história é a seguinte: no segundo semestre de 2015, uma equipe de alunos e professores da PUC de Goiás propôs estudos de gênero, porém em perspectiva crítica. Então, o intuito era fundamentalmente abrir uma janela sobre um fenômeno, diria tão desconhecido quanto invasivo. Nós sabemos que, sob o impulso dos últimos governos, a ideologia de gênero ela tem conquistado a mente de gerações de professores, mas isso daí, quer dizer, graças evidentemente a investimentos maciços em dinheiro público na promoção dessa ideologia. E hoje esses professores e o ambiente universitário em geral aderem a essa forma de pensar de maneira quase religiosa, pelo menos dogmática. E aquilo penetra a máquina educacional com um dinamismo sem igual no resto do mundo. Basta dizer que o Brasil, em 10 anos de tempo, andou mais nessa direção do que o resto do mundo em 50 anos. E, como eu disse, com base em farto financiamento público. Quer dizer, o país praticamente se tornou um laboratório experimental de ideologia de gênero. E agora aquilo inunda o universo escolar e universitário com quadros de raciocínio francamente muito mal explorados. Sabemos que a atenção acadêmica dedicada a essa temática segue uma matriz comum no meio estudantil norte-americano, como, porém, simplório, inclusive. Mas, voltando eu mencionei o meio estudantil norte-americano, é útil insistir sobre isso. Quer dizer, se trata, evidentemente, de um fenômeno de colonização cultural clássico, como sempre houve, desde o início da história do Brasil. Então, esses quadros de raciocínio, essa cultura claramente incubada a nível interno norte-americano e depois então projetada, revezada, digamos, pelos políticos de Washington e pelo dólar, porque é isso, é o dinheiro, evidentemente, que carrega as ideias pelo mundo. Então, isso é revezado pela política de Washington e projetada no plano da ONU e, a partir daí, irradiado pelo mundo afora. Eu diria quase que enfiado goela abaixo do mundo, pelos mecanismos clássicos de como que eu vou dizer, de internalização, né, mesmo dos modelos e das normas, isso evidentemente passa em primeiro lugar pelo aparato midiático audiovisual. É quem hoje em dia controla o sistema de telecomunicação via satélite, literalmente controla a cabeça do mundo. Ele coloca um aliado em cada cabeça do mundo. Ele vende o imaginário que lhe convém. Então, com certeza, o trabalho de terraplanagem ideológica passa pelos satélites. Mas a universidade também funciona como correia de transmissão dessa ideologia. Nós sabemos que ela repete
incansavelmente aquela retórica unidimensional de tolerância, pluralismo, inclusão, né, diversidade, né? Mas é justamente o mundo de cabeça para baixo, né, que se vende, né, com essa retórica. Porque não apareceu, na minha opinião, nada justamente, né, de mais intolerante e de mais excludente, né, do que essa cultura nos últimos 50 anos, talvez desde a queda do stalinismo. Então, né? Não, a mecânica mental esse daí é homofóbico, então nós vamos deixar de fora, né? Aquele outro é sexista e o terceiro é machista, então vamos colocar de fora também, né? Mais um é misógino e aquele é preconceituoso, não é mesmo? E um último discrimina. Então nós vamos colocar toda esse povo de fora. É a metade do mundo na realidade, né? E assim se cria uma equação mental, eu diria, impoluta de verdades incontestes, porque justamente quem poderia eventualmente contestar essa narrativa é posto de fora por esses mecanismos de rotulagem, né? E assim vai se criando uma muralha política que protege cuidadosamente esse universo de investigação científica séria, né? O problema é o seguinte, então esses excluídos, esses homofóbicos e preconceituosos e aparentados, né? Embora não estejam presentes na cabeça dessas pessoas, eles continuam no mundo, né? E de repente alguns deles querem expressar uma opinião dissidente, diferente, e colidem com essa muralha. E é precisamente o que aconteceu naquela ocasião na PUC de Goiás, porque nós estimávamos que pais e famílias, educadores, não é mesmo, têm todo o direito a uma informação apropriada, né? Porque o projeto de gênero, finalmente, ele propõe uma mudança assim radical, né? Do quadro institucional no qual a humanidade organiza a reprodução, a família, o casamento, a filiação, não é mesmo? Quer dizer, sugere também uma revisão das pautas morais, do senso de pudor, não é mesmo? Então não é pouca coisa, né? É pelo menos alguma coisa sobre a qual se deve refletir, né? E a universidade, ela tem precisamente por missão produzir e transmitir esse tipo de saber, né? E para tanto a PUC, ela criou o que se chama o programa dos cursos de extensão, né? Que são cursos especificamente dedicados à instrução do público em geral. Então é a forma pela qual, digamos, a universidade projeta sua missão educacional para a sociedade maior, né? E, por mais legítimo, o projeto foi reprovado, né? E, por motivação ideológica, é óbvio, né? Porque o referido espaço, os cursos de extensão, credenciam semestralmente assim, muitas propostas sobre as mais diversificadas temáticas. Então, você pode propor um curso de extensão sobre a conquista do espaço, sobre o fenômeno evangélico, sobre a imigração japonesa, as energias renováveis, sobre o que quiser, tudo passa, né? Mas quando se trata de contestar aquela sacrossanta dogmática homossexual, o sistema imunológico LGBT dispara e a academia se dobra, né?
Então, o projeto em questão, o projeto de curso, ele contava com o suporte do livro Por Falar em Preconceito e Gênero, publicado pela mesma equipe docente-discente na editora Guilherme Zincone, do Rio de Janeiro, sob o pseudônimo coletivo de Justino Vero. E seguindo um padrão metodológico, hipotético-dedutivo clássico, o livro postula um produto cultural norte-americano a confiscar o universo mental do Ocidente com crescente autoritarismo, e a partir daí, a partir, digamos assim, desse ponto, ele empreende de verificar a concordância dessa hipótese de partida com a realidade dos fatos. E o livro tem uma bibliografia muito boa, que são as 30 páginas de bibliografia, conta com umas 400 citações, umas 500 notas de rodapé. Então, um trabalho sério, que, em síntese, convida a refletir sem censura sobre os mitos, as falácias, sobre o substrato motor do movimento gay, sobre os interesses financeiros e políticos por trás disso, quem é que banca, quais são os objetivos políticos, mas também antropológicos. Então, o curso inspirava-se numa abordagem semelhante a esse livro. Ele seguia, inclusive, o mesmo roteiro intelectual, ele basicamente a mesma concatenação de ideias, quer dizer, respeitava, digamos, os mesmos capítulos, e ele contava com uma seleta equipe de professores e palestrantes altamente qualificados, capazes de fornecer apoio na abordagem de vários temas técnicos específicos. Então, resumindo, sob o ângulo acadêmico, a iniciativa alcançava conceito máximo. Mas, apesar das qualidades, a tentativa de introduzir essa análise crítica do fenômeno LGBT esbarrou no autoritarismo do homossexualismo político. Então, qual é a sistemática dos cursos de extensão? É bastante simples de entender. Então, o professor interessado, seja quem for, então, apresenta seu projeto na vice-reitoria de extensão. A vice-reitoria de extensão pega o projeto e repassa para um professor da área ou de uma área afim, para dar um parecer. Se o parecer for negativo, o curso é barrado; se for positivo, o curso vai. Então, é isso, basicamente. Aí a vice-reitora de extensão, uma feminista de carteirinha, vê o projeto, ela não gosta, e repassa para um professor gay militante. Ela acolhe o parecer de um professor gay militante, meio que para resolver tudo em família. Lógico, então, o professor gay, ele dá um parecer negativo, e o projeto é reprovado. Bom, é bom dar uma olhada no parecer em questão, porque ele realmente é uma antologia de fraseologia gay que, em substância, fala de preconceito, que se posiciona contra a exclusão e a discriminação, mas excluindo e discriminando precisamente quem pensa diferente. Inclusive, assim, para o lado meio pitoresco do documento em questão, é bom mencionar que é até um pouco cômico, de certa maneira,
o professor em questão, então, no parecer, ele faz um comentário sobre o conceito de família, segundo ele, subjacente à proposta de curso, né? Ele chama o conceito de família de ultrapassado e ele estima que hoje em dia há vários modelos alternativos, não é mesmo? E entre esses modelos alternativos, ele se refere à noção de família unipessoal. Sinceramente, eu fiquei um pouco intrigado, porque uma família de uma pessoa só, né? Seria isso, uma família unipessoal? O que seria isso? E eu fui até pesquisar na internet, e não é que existe gente para propor o que eles chamam de casamento sologâmico. Então, ninguém me quer, eu caso comigo mesmo, vivo feliz, não é mesmo? Bem, se perguntar como funcionaria então um divórcio, no caso, né? Mas no caso desse professor, em todo caso, né, eu penso que o divórcio ele até seria litigioso, porque ele segue essa ideologia, não é mesmo? Essa marxismo cultural. Então ele projeta a noção de luta de classes a todos os aspectos, todas as relações sociais em geral, não é mesmo? Aí ele bota todo mundo para brigar com todo mundo, né? Quer dizer, mulher brigando com o marido, filhos brigando com o pai, branco brigando com o negro, homo brigando com o hétero, o homem brigando com a natureza, com o planeta. Então, no caso dele, é capaz que se ele casar com ele mesmo, ele vai ter um divórcio litigioso, porque ele só vê o mundo assim como um imenso conflito. Bom, mas o drama nessa história, porque parece até um pouco engraçado, mas o drama é que a PUC, então, a universidade, ela acaba aceitando esse tipo de besteira, finalmente, para embasar uma decisão institucional. Então, esse parecer vai embasar a decisão de reprovar a proposta de curso. Então, não é exatamente, não se trata apenas do delírio, digamos, de um professor isolado. Quer dizer, a instituição encampa essa posição. Bom, em todo caso, em substância, digamos, o parecer, ele explica que os intolerantes, que sou eu, por exemplo, então não vão entrar nos cursos de extensão, porque os tolerantes, que são eles, não toleram justamente os intolerantes. Então nós estamos nesse tipo de quadro de raciocínio absolutamente simplório. É fundamentalmente isso que passa no documento. Então, ele do início até o fim, ele fala em diversidade, pluralismo, direito à diferença, mas é complicado entender onde, nesse modelo de diversidade proposto, onde caberia, então, a diferença daquele cuja diferença é justamente não gostar muito das diferenças propostas. Então, é complicado entender a que tipo de diversidade ele se refere. Diversidade intelectual que não é. Talvez diversidade sexual, mas esta
embora importante em outros ambientes, ela é irrelevante no meio acadêmico. Talvez na Paraguai seria mais importante. Mesmo assim, que nós temos que deixar bem claro, essa diversidade sexual em questão, ela não obsta em si a função universitária, quando ela não exclui a diversidade intelectual. Quer dizer, o gay, lésbica e companhia estão bem-vindos na universidade, conquanto não se organizem politicamente para matar a diversidade de ideias. E, entretanto, é justamente o que aconteceu no caso relatado. Porque uma vertente ideológica, ela fez exclusivamente sua uma esfera que a Constituição desenhou para todas as correntes de pensamento. Então, gay expulsar um pensamento diferente da academia é basicamente como o padre querer expulsar travesti da parada. Padre está bem-vindo na parada, mas talvez não seja uma boa ideia tentar barrar o pecado aí, né? Porque tipo assim, gay não pode porque é pecado venial, e travesti não pode porque é pecado mortal. Aí a parada deixa de ser parada. Da mesma forma, gay ou feminista estão bem-vindos na universidade, mas não para barrar um pensamento diferente. Tipo, essa linha de análise não pode, porque é homofóbica. Aquela também não pode, porque é sexista. Bom, aí, evidentemente, a universidade deixa de ser universidade para virar o que você puder imaginar. Porque a universidade é justamente para poder pensar diferente. Então, como não faz muito sentido chamar um bispo ou um pastor para administrar um cabaré, então também não faz sentido deixar gay mandar na universidade. Cada macaco com seu galho e cada qual na sua diversidade. Inclusive, consagrar o pluralismo de ideias, o artigo 206 da Constituição Federal, ele manda abrir as portas a todas essas linhas de pensamento. Manda abrir as portas, por exemplo, quem sabe, a teoria crítica de Frankfurt, mas também a crítica da crítica. Ele permite a entrada da reflexão desconstrutivista, tudo bem, mas sem por isso proibir a desconstrução do desconstrutivismo. Ele diz que o antipositivismo tem seu lugar na sala de aula, mas ao lado do positivismo. E indica que uma posição conservadora, ela merece o mesmo espaço que um argumento progressista. Numa palavra, a Constituição ela deixa claro que, para ser minimamente operacional na função universitária, ninguém pode achar-se dono monopolístico da verdade. E esclarece que submeter o fenômeno LGBT a escrutínio científico é, no mínimo, tão legítimo quanto dedicar-lhe um discurso apologético. Então, é interessante reparar que a atitude seletiva da PUC não somente atropela o direito de ensinar, de divulgar o pensamento e o saber, como reza o artigo 206, mas também fere o direito de aprender, também previsto no mesmo artigo. Então, ignora, de certa forma, a missão a ela confiada de forma inequívoca pelo artigo 206 da Constituição. Mas é isso. E o mais interessante é que a PUC alberga uma farta reflexão de gênero, que não incomoda ninguém, porque trilha aquela monótona catequese de Foucault, não é mesmo? Mas todo semestre se repetem os seminários, os minicursos, o que não falta é isso. Então, aí eu vou
insistir muito sobre este ponto aqui, chamar muito sua atenção, no mesmo semestre em que a Vice-Reitoria de Extensão barra nossa proposta de curso, ela aprova 3 cursos voltados para a temática de gênero, não é mesmo? Mas que fala basicamente o que gay quer ouvir. Então isso passa. Vamos então parar para pensar bem nesse caso. Quer dizer, são as mesmas pessoas, é a mesma vice-reitoria, é o mesmo momento, o mesmo semestre, a mesma mecânica decisória. O nosso curso é barrado e os outros vão. Então, nisso, o que a PUC está fazendo, ela está organizando a exposição dos estudantes a uma forma bem precisa de pensar, a uma forma determinada de pensar, mas proibindo ao mesmo tempo a exposição a outras formas de pensar. E isso se chama doutrinação. Isso bate exatamente com o conceito de doutrinação. Bem, mas aí os estudantes interessados não se conformam, eles organizam um abaixo-assinado, eles colocam abaixo-assinado na mesa do reitor, um instituto local de pesquisa também toma as dores do projeto, vai falar com o reitor, não é mesmo? E se pode imaginar o embaraço do reitor numa situação dessa. Okay? Finalmente, a universidade é um serviço de utilidade pública. Então, que nem, por exemplo, uma concessionária de transporte urbano, ela não vai poder escolher quem ela vai levar e deixar os demais no ponto de ônibus, ela tem que levar todo mundo. E a universidade, ela, evidentemente, tem que veicular todas as ideias. A universidade, ela não é apenas paredes e carteiras, ela é um princípio. Ela é o lugar do intelecto por excelência, então é o lugar da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, da liberdade acadêmica, não é mesmo? Então, e o reitor, ele é guardião desse princípio. Então, ele está com um problema, uma batata quente nas mãos. E, na minha opinião, ele deveria ter lido o parecer e constatado que ele tinha uma natureza política. Nós temos que entender bem isso. Um parecer desse tipo, ele fundamentalmente tem que avaliar as qualidades acadêmicas do projeto. Ele vai como o corpo docente, metodologia, conteúdo, bibliografia e tudo aquilo que faz um bom curso. Mas, em tese, esse parecer não deveria fazer um juízo de oportunidade política, mas é justamente o que ele faz. Então, numa linha, ele fala que o projeto tá bom do ponto de vista acadêmico, mas, e aí vem toda essa verborragia LGBT em questão, Então, ele exclui, ele barra a iniciativa por conveniência política, eu diria. Aí o reitor, ele deveria simplesmente constatar esse desvio e designar outro parecer, recomeçar o processo ponto zero, mas ele não faz isso. Na minha interpretação, ele não quer o curso, porque o segmento LGBT feminista é agressivo, eles brigam, eles são barulhentos, então
ele não quer trazer confusão para a universidade, então ele quer abortar a ideia. Aí ele dá uma de Pôncio Pilato e ele repassa o curso, aliás, ele repassa o caso para a faculdade de Direito para ver se resolve por aí. E a diretora da faculdade de Direito, ela forma uma comissão para examinar o caso. Mas eu quero insistir que a partir daqui, nós estamos nos movimentando num quadro, num regime de exceção, vamos dizer assim. Isso daí não existe, não tem precedente disso na história da PUC. Mas como eu expliquei, primeiro, então, a sistemática é simples. A vice-reitoria de extensão colhe um parecer, sim, não, e fica por isso, não existe, então, toda essa montagem que se fez em cima desta proposta. Na realidade, o que vai acontecer é o seguinte: a ideia é dizer não, mas tem que legitimar esse não. Então, nós vamos criar um verdadeiro Frankenstein de comissões, núcleos e colegiados, e para no final das contas, então, dizer não com cara não é mesmo, de quê? Então, de análise objetiva da coisa. Então, a diretora, como eu disse, ela cria uma comissão, ela chama 3 professores, encarrega 3 professores de se pronunciar sobre o projeto, e 2 deles, contrariando as expectativas, eu diria, 2 deles se pronunciam a favor e um deles se pronuncia contra. Esse terceiro, então, do tipo é politicamente correto. E tem mais um aspecto meio pitoresco do parecer, quer dizer, ele chega a chamar a proposta de curso de criminosa. Ele usa esse adjetivo. Então, ele tem um colega que estuda um assunto, que escreve um livro, que propõe um curso, e ele pensa em cadeia. Então, estamos em pleno delírio. E o pior que ele é doutor. Então, mas, de qualquer forma, é 2 contra 1, um curso vai, não é isso que estava se esperando. Aí, então, a diretora da faculdade, ela faz o que, na minha interpretação, é absolutamente impensável. Ela pega o primeiro parecer, aquele, então, cuja lisura justamente está em exame, está em questão. A comissão é para se pronunciar sobre a lisura desse parecer. Então, ela pega esse primeiro parecer, o objeto da comissão, e ela junta com os outros 3 para empatar. Então, 2 a favor e 2 contra, empatou. Um pouco assim como quem chamaria o réu para participar do processo deliberativo junto com o júri. Qualquer forma, nós estamos empatados e nós vamos ter que ir para mais uma etapa. Aí ela repassa o problema para um tal de núcleo estruturante que funciona na faculdade de Direito. E esse núcleo, ele dá um parecer, o primeiro, desde o início da briga toda, o primeiro parecer que realmente avalia as qualidades acadêmicas do curso. E ele elogia muito. Fala, não, mas o curso é nota 10, tudo bem. Mas aí ele estima que a temática não interessa para a faculdade de Direito. Então, gerar política de novo. Nós estamos com um projeto de gênero, propõe uma revisão total, de cabo a rabo, do direito da família. E a faculdade de Direito diz que não tem interesse em refletir a respeito. Não faz sentido.
De qualquer forma, todo mundo respira, porque finalmente nós vamos poder falar, dizer que não, né? Então, vamos tentar entender o que aconteceu num processo desse, né? Quer dizer, a PUC, como que eu vou dizer, entre comissões e núcleos e intrigas, né? Mesmo isso vai se espichar por mais de um ano, ela simplesmente colocou uma vertente da realidade fora de alcance da razão crítica. Ela é um comportamento que nega a própria essência do ensino superior. Ela interditou o uso do entendimento e da razão, né, meio que para deixar uma dimensão da realidade no escuro. Isso chama obscurantismo. Né? Estamos voltando para a Inquisição. Né? Você pode pensar até aí, depois disso, então não pode, porque é homofóbico, não sei, qualquer coisa assim. Né? Então, isso, uma coisa assim, estimo eu, extremamente grave, né? Quer dizer, que simplesmente destrói a própria ideia de universidade. Mas é útil ressaltar, quer dizer, para ser justo, né? Mas também para mensurar a verdadeira dimensão do drama, né? Que a PUC de Goiás é uma instituição de ensino perfeitamente à altura do estatuto universitário, né? Ela forma excelentes profissionais, ela marca notória presença na intelectualidade local, né? Ela é centro de referência em diversas disciplinas, né? Ela se destaca, inclusive, por uma ação social estupenda, né? E está sob uma administração cuja eficiência ninguém questiona. Quer dizer, o reitor, inclusive, é uma boa pessoa, é muito preparado. E todos os professores que intervêm nesse processo, né, na minha interpretação também é boa gente, mas também não sejam totalmente donos da própria cabeça. Né? O problema talvez esteja nisso. Né? Quer dizer, não basta ser sincero, tem que ser dono da cabeça. Né? Quer dizer, a censura, na realidade, ela se completa não quando uma autoridade proíbe de pensar de uma certa forma, mas quando as cabeças estão já a tal ponto condicionadas que não pedem mais outra coisa. Não é mesmo? Mas enfim, se eu tivesse que fazer um balanço geral da PUC, ele seria eminentemente positivo. Mas quando Gay Rosner deixa de ser universidade para virar centro ativista. De todas as maneiras, a minha luta não é exatamente contra a PUC. A PUC está no meu coração, quer dizer, ela ficou no fogo cruzado, infelizmente, agora, mas eu estou antes reagindo a um problema sistêmico, que transcende a PUC, que afeta todo o sistema universitário. Então, o alvo da minha ira, digamos, é esse desvio autoritário, que ultrapassa de longe os limites do Brasil, inclusive, uma ideologia globalista, irradiada pela Unesco nos sistemas educacionais do mundo. É quase projeto é se criar um pensamento único, assim, uma espécie de cidadão Coca-Cola. Ele é o mesmo no Brasil, na França, nos Estados Unidos, não é mesmo? No mundo inteiro. É quase uma clonagem cultural, mas com justamente todos os perigos que isso implica. Quer dizer, eu lembro da primeira ovelha clonada, isso remonta no mínimo uns 20 anos, e ela chamava Dolly, era na Inglaterra, e ela era uma ovelha assim, branquinha, rechonchuda, bonitinha, não é mesmo? Mas o drama com esse tipo de coisa é que se nós pegamos um rebanho inteiro de Dollys, então, todas com a mesma bagagem genética,
Então, digamos, se uma pega uma doença, né, contra a qual a matriz genética não tem defesa, todo o rebanho que morre. Né? E com a clonagem cultural é a mesma coisa, porque não sobra mais um, né, para ter espírito crítico. Né? E é um mergulho geral, né, de olhos fechados na catástrofe, não é mesmo? Né? Agora, é bom mencionar que esse tipo de bullying ideológico, quase que de apartheid ideológico, né, ele não existia até poucos anos atrás. Um professor não se deparava com esse tipo de problema até uns 15 anos atrás, uma coisa desse tipo. Né? A não ser, evidentemente, que a gente queira voltar para o regime militar, né, onde realmente havia um problema de censura na academia. Né? Mas é bom também reparar que são as mesmas pessoas, né? Quer dizer, é a mesma esquerda, que naquela época todos eram meninos, eram estudantes, né? Mas são as mesmas pessoas, é a mesma esquerda que agora, que naquela época, tanto clamava pelo fim da censura na universidade, e agora, com 40 anos de diferença, ficaram mais velhos, e eles digamos, não... Eles ocupam agora os postos de comando, né, do aparato universitário, e eles estão impondo uma censura finalmente muito parecida. Né? Bem, de qualquer forma, na falta de espaço na academia, existe esse espaço virtual nas redes, né, que eu resolvi aproveitar para ministrar o curso censurado na universidade. Né. Eu decidi criar uma espécie de espaço universitário paralelo, né, o que é lamentável, porque chegar a esse ponto, né, mas é o que resta para quebrar o monopólio do politicamente correto, né, na universidade. Então, como disse, a academia, o MEC, todo o aparato educacional, ele foi confiscado, né, por um pensamento único, que limita gerações inteiras de estudantes, né, as próprias limitações, não é mesmo? Né? Então, o estudante está que nem o peixinho no oceano grande, o peixinho olha para frente, vê água, para trás é água, para cima é água, para baixo também é água, então ele não consegue imaginar, né, outra coisa, ele acha que o mundo é água, se limita à água. Né? E o estudante, ele vive num verdadeiro oceano ideológico, da mesma forma. Né? Aí o peixinho, de repente, um pescador puxa ele na rede, né? Suspende ele na rede, e aí então, uma fração de segundo, ele toma conhecimento da praia, ele toma consciência do próprio oceano, inclusive, não é mesmo? Ele se situa, ele cai na real. Né? Então, deixa eu tentar lançar essa rede, né, e mostrar que há realmente muito mais entre céu e terra, né, que aqueles clichês simplistas do discurso politicamente correto. Né? Mas, antes de mais nada, gostaria de abrir um parêntese para mencionar a atitude do Vaticano no episódio em questão, né? Porque a PUC é uma universidade católica, né? Mas e pontifícia por cima, né? O que significa que depende diretamente de Roma e não do bispo local. Então, para resumir uma palavra, é isso, né? Quer dizer, a gente fala direto com Roma. Então, e aí, confrontado com esse tipo de autoritarismo de gênero, eu achei oportuno levar o caso à apreciação da Congregação pela Educação Católica, que é justamente o órgão da Santa Sé
encarregado da supervisão geral dos estabelecimentos de ensino católicos, pelo mundo afora. Eu quero avisar, deixar claro inicialmente que minha análise não tem um viés religioso, é uma abordagem acadêmica clássica, que analisa fatos e tenta teorizá-los, estuda uma base factual e tenta teorizar essa base factual. Mas nessa perspectiva, precisamente, é um fato, justamente, que a ideologia de gênero, e nós vamos constatar isso na medida em que avançamos na reflexão, a ideologia de gênero é um fato, claramente anticristã, ela é incompatível, malgrado o hercúleo esforço dos ideólogos do movimento para provar o contrário, mas é incompatível com a Bíblia, com certeza, apesar de todas as piruetas revisionistas para manipular o sentido dos textos, para produzir uma revelação gay, vamos chamar assim, Por sinal, são muitas as igrejas criadas geralmente por pastores gays, unicamente para legitimar o gaysmo, e que exortam sempre os fiéis a manter uma cabeça aberta em relação a esse assunto. É um discurso já bem rodado, bem clássico. Mas, francamente, se a gente mantiver, além de manter a cabeça aberta, se a gente mantiver a Bíblia aberta para ver o que ela fala, então a gente não tem mais qualquer dúvida a respeito. Acabo até de ler um livro de um pastor norte-americano, um certo Kevin DeYoung, que disseca o tema, sob o título de O que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade, e que eu recomendo muito. Então esse livro ele aponta para várias passagens do Antigo e do Novo Testamento que matam radicalmente a charada. Mas mesmo que não fosse católica, a PUC jamais poderia se comportar dessa forma, porque pretende ser universidade. Isso implica claramente o pluralismo de ideias, porque por sua vez não vai sem liberdade de expressão, sem liberdade acadêmica, sem liberdade para ensinar e aprender. Então, uma universidade simplesmente não se concebe sem tudo aquilo. E, aliás, a Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae, que é o documento base que rege as universidades católicas no mundo, entroniza sem apelo à razão, à busca de conhecimento, ao pluralismo, não é mesmo? Mas em que pese um dossiê muito bem montado, o Vaticano trocou alguns e-mails comigo, mas para logo cair no silêncio, não deu sequência. O comportamento da reitoria não mereceu nenhuma atenção da Santa Sé. Então, sabemos que o poder gay mina há muito a cultura do Vaticano e parece tê-la marcado de modo duradouro. Não sei como que eu devo interpretar isso, mas seja qual for a razão do silêncio frente à queixa, deixa pairar uma dúvida sobre o que realmente ensinam as escolas católicas e serve de aviso de luz vermelha para os pais de alunos, quer dizer, que aí mantém seus filhos. Bom, mas esse juízo, de qualquer forma, não vale para os católicos de base. Deixar isso claro, esses são estupendos, as associações católicas de base, inclusive, ajudaram muito no meu esforço de pesquisa. É gente que estuda, são engajados numa
reflexão que produz informação e conhecimento de qualidade, né? Mas, francamente, o aparato institucional da igreja, este parece precisar de uma boa faxina.